E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Queridos, é assustador quando nós olhamos para a história da teologia e nós descobrimos o que as interpretações erradas, mentirosas, falsas, maldosas foram capazes de produzir. Esse texto, o texto que acabei de ler, e pôs o Senhor um sinal em Caim, esse texto foi responsável e me incomoda falar isso. Eu confesso que me incomoda falar isso, mas eu vou falar para corrigir qualquer eventual erro nessa direção, e eu me envergonho até de dizer isso, até de mencionar esse erro, eu me envergonho, tenho vergonha de falar o que eu vou falar agora, mas eu vou falar, e para corrigir isso, e não somente corrigir eventuais erros futuros, mas eventuais sombras de erros que possam existir na mente dos irmãos e nas pessoas que estamos assistindo. Mas essa passagem já foi usada para justificar o racismo por igrejas protestantes no passado e por seitas terríveis, como por exemplo os Mormons, a igreja dos santos dos últimos dias, uma seita que os irmãos conhecem bem. A igreja Mormon, ela defendeu o racismo com base nesse texto e no outro texto que eu vou mencionar daqui a pouquinho, até 1978. Essa seita defendeu o racismo com base neste versículo e no outro versículo que eu vou mencionar, dizendo o seguinte: a marca que o Senhor colocou em Caim foi o escurecimento da sua pele. E aí diziam então, isso mostra que as pessoas negras, elas são amaldiçoadas por Deus. E é por isso que o continente africano enfrenta tanta pobreza. E é por isso que as pessoas negras foram escravizadas e sofreram tanto. Meus queridos, o continente africano enfrenta tanta pobreza por causa do pecado dos brancos. Quem conhece um pouquinho de história sabe disso. É um continente que foi explorado pela maldade dos brancos. Não por causa de uma ação divina, mas por causa da pecaminosidade de homens brancos perversos, perversos, bestas terríveis, assassinos cruéis. Esse texto foi conjugado com o texto de Gênesis 9. E as pessoas diziam o seguinte, os intérpretes racistas diziam, e ainda dizem, há intérpretes racistas que ainda dizem isso. Gênesis 9, 18. Dizem o seguinte: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E eles dizem Cã, ou Cão, é o pai dos camitas e o ancestral dos povos os povos africanos. E por isso Cão era de cor negra, dizem. E a história prossegue dizendo que Cão zombou da nudez do seu pai. E então, por causa disso, Noé, no versículo 24, diz: maldito seja Canaã, que é filho de Cão, seja servo dos servos a seus irmãos. Aqui a base para a escravidão dos negros. E nos Estados Unidos, protestantes, crentes entre aspas, defendiam a escravidão e todas as suas crueldades e injustiças com base nisso, que ele seja servo dos servos a seus irmãos. Ele é descendente de Cão, ele é negro, por isso os negros todos devem ser escravos. Meus queridos, quando nós olhamos para o texto bíblico, algumas considerações devem nos vir à mente. Em primeiro lugar, a marca que Deus colocou em Caim não foi uma maldição, foi uma bênção, foi uma marca de proteção. Se essa marca fosse a cor negra, então os negros seriam o povo protegido de Deus, não amaldiçoado por Deus, mas o povo protegido por Deus. Em segundo lugar, essa marca, o texto não diz em momento algum que atingiria a descendência de Caim. Essa marca era restrita a Caim e a ele só. Os seus descendentes não teriam marca nenhuma. Terceiro lugar, os descendentes de Caim, todos
morreram no dilúvio. Não há descendentes de Caim hoje. Noé era descendente de Sete. Não existe nenhum descendente de Caim hoje. Todos morreram no dilúvio. E a natureza dessa marca, o texto não diz qual é. Não fala qual é. Quando alguém diz que é mudança de cor de pele, isso é pura invenção, pura imaginação.